Olá, está começando mais um Agro, Saúde e Cooperação. No programa de hoje, vamos falar de culturas de inverno, como elas contribuem para a saúde do solo, a pesquisa e o estudo envolvidos, além, é claro, de tecnologia. Para tudo, há um tempo certo. Na cidade, a gente percebe a falta de um produto, a abundância de outro e a interferência dessa relação no preço e no sabor de cada alimento que chega à nossa mesa. As estações do ano marcam o tempo de plantar, o tempo de colher e também determinam o tipo de lavoura. Isso por influência de diferentes fatores, como a temperatura, a umidade do ar, o tempo de exposição à luz solar. A maioria se dá muito bem no verão, mas nós estamos no inverno. E a terra assim, seca, sem cultivo e sem proteção, não faz bem nem para ela, nem para o homem. Esse é o retrato do período de pousio da terra, conhecido também como entre-safra. Situação atual de grande parte de áreas destinadas às lavouras de verão, como é o caso do milho e da soja. Cultivos de inverno, a exemplo do trigo e da cevada, já são sucesso na região de Campos Novos, no Planalto Sul do estado. O município é o maior produtor de grãos de Santa Catarina. Não é à toa que ostenta o título de celeiro catarinense. Agora, produtores, cooperativas, governo do estado e núcleos de pesquisa e tecnologia querem expandir esse exemplo e conhecimento para todas as regiões. É o caso de Jacinto Machado, litoral sul do estado, região importante no cultivo de cereais e frutas. Nessas terras alagadas, por exemplo, planta-se arroz. A colheita terminou em abril e o desafio agora é propor novas alternativas. Nós temos 365 dias no ano. O arroz ou o milho só leva 160 dias e o resto? Temos que achar o que fazer. E por aqui ninguém faz isso sozinho. A cooperação está na troca de conhecimento, debates de assuntos técnicos, diálogo com pesquisadores. Esse é o campo demonstrativo da Cooperja, onde a gente faz a nossa parte de pesquisa, e dentro desse campo a gente tem um evento, e esse evento é chamado de Campo Agroacelerador, que a gente quer que o produtor venha aqui buscar tecnologia e informação, que ele acelere lá no campo, na propriedade dele, com mais tecnologia, com mais informação, com mais rentabilidade e diversificação também. O evento já é tradicional para as lavouras de verão. Já foram 19 edições. Mas esta é a primeira no inverno. O que mudou? Pandemia, necessidade de alimentos. Santa Catarina sempre precisa de mais alimentação do que milho que ela produz hoje, para os suínos e aves que ela produz. E a gente, aqui no sul, a gente não era muito olhado como produtor de grãos, E a gente começou a ter que desafiar isso, desafiar os nossos agrônomos aqui mesmo, os nossos técnicos, a pensar diferente, Pensar que dá de fazer, pensar que dá de mostrar ao agricultor que nós temos condições de produzir alimento no verão e também no inverno. Entre os mais de 12 mil metros quadrados de área cultivada em vitrines tecnológicas, uma plantação de trigo linda, viçosa, sadia, em uma área de cultivo de arroz irrigado. Não são todas as áreas que são aptas a esse cultivo. Por quê? Porque essas outras duas gramíneas de inverno, a aveia e o trigo, elas não possuem características, a exemplo do arroz, que desenvolve em lâmina de água. Então, são áreas que a gente tem que escolher com bastante critério em relação à questão da drenagem, mas é possível. O Douglas confirma. Ele é técnico da EPAGRE e há um ano começou pesquisas para desenvolver cultivos de cereais de inverno que a região não tem tradição. As pesquisas do ano passado nos deram ótimas referências de que, com tecnologia, conhecimento, essas culturas devam se consolidar também aqui na região sul. Daniela também não tem o que reclamar. A engenheira agrônoma veio da Serra Gaúcha com o desafio de desenvolver hortifrutigranjeiros na região. Nós estamos mostrando aqui num palco a céu aberto de que é possível produzir. Tivemos oscilação de temperaturas mínimas que chegaram próximo a 6, máximas de 30, e nós temos aqui um campo de viabilidade, viabilidade técnica e também econômica para o produtor. Vitrine de oportunidades para produtores
e novidades para consumidores. É o caso da couve Arizona. Essa couve, ela se mostrou mais produtiva do que a couve de folha lisa, né? Pela capacidade dela botar folhas, né? Como a gente comercializa a folha dela. Vocês podem perceber aqui, que ela tá bem cheia aqui. E tem um monte nascendo ainda. Isso, né? E a resistência dela a tudo isso que aconteceu, todas essas temperaturas altas e baixas que nós tivemos aqui. Ela tá aqui se mostrando linda. E que tal essa abóbora? Rapidinho eu descubro o porquê ela é chamada de pérola negra. Da nossa linha de super sabor, que assemelha com o gosto de castanha. Ela pode ser feita assada, pode ser feita cozida, pode ser recheada, mas ela traz esse sabor que é o diferencial desse material. Você está querendo me dizer que essa abóbora tem gosto de castanha? Lógico. Quero ver. Vamos provar. Posso comer crua mesmo? Pode comer crua, você vai ver o diferencial desse material. E aí? Castanha de caju. É. As vantagens vão desde renda extra ao produtor até ganhos para o sistema de produção. O produtor que ele não quer produzir hortaliças ou grãos ou pecuária, ou que ele só quer produzir grão, ele fazer também uma cobertura de solo. Uma das possibilidades é aveia, triticale ou, por que não, um mix de sementes. Essa foi a opção do Douglas, produtor dessa área de 4 hectares em Sombrio. Tá vendo essa camada verdinha sobre a plantação que em breve vai ganhar mudas de maracujá? A gente semeia ele aqui, a gente não desseca ele, a gente deixa ele vir, ele vai ficar um porte aqui, ó. Aí eu vou entrar aqui com um pau ou um ferro de arrasto e só vou deitando. Conforme ele vai levantando, a gente tem o tratorzinho com a roçadeira. E só, isso vai virando matéria orgânica. Se tu olhar aqui do teu lado, ó, ele vai virar essa palhada seca aqui, ó. Sim. No futuro ele vira uma palhada, cria uma cama aqui, gigantesca de palha, que vai se passando de um ano para o outro. Além da palha para a cobertura e proteção do solo, o nabo pivotante que fica na terra também ajuda. Essa raiz aqui ela vira igual uma cenoura. Ela deve dar um palmo, uns quase 2 palmos. Ela fica numa grossura assim e ela afrouxa o solo. Ela vai afrouxando o solo para a raiz do maracujá. Se tu pegar ele, ó, ele é 100% água. Então isso para nós é ótimo. Nós é a família Nunes. Aqui todos trabalham duro. Com as mudas prontas para o plantio, é hora de preparar o solo e a estrutura. Cada um faz sua parte. Estamos amarrando o cordão para poder amarrar o pé do maracujá para ele subir até aqui em cima. Com a ajuda da nora, seu Clésio faz isso para mais de 10 mil pés. Daqui uns meses, maracujá é o que não vai faltar. Ah, dá para fazer bolo, dá para fazer mousse, um suco, né? Bem geladinho no verão, nós tomemos bastante. Nada como refresco, hein? Dessa vez não encontramos nem as flores, nem os frutos, mas saímos com a polpa e com a certeza de que na colheita a gente volta. A gente volta. No próximo bloco, a opção do trigo como renda extra e solução na fabricação de ração animal. Te conto tudo já já. Estamos de volta e continuamos a percorrer o estado do sul, agora ao Alto Vale do Itajaí. Se a família Nunes optou pelo mix de cereais para cuidar da sua terra, o plantio de trigo vem se consolidando como renda extra em outras regiões. Estamos em Chapadão do Lajeado, município vizinho a Ituporanga, terra da cebola. Dalvino, que o diga. A cebola é uma cultura que está no sangue, né? Porque desde criança, eu e o meu irmão, pequenininho, ia junto com o pai e a mãe para a lavoura, para a roça, e subia em cima do carro, o pai ia enchendo e nós comendo cebola. Comendo cebola? Comia cebola que nem maçã. Com esse legume hoje, ele só trabalha na comercialização. Há uma década, passou a produzir foi a soja e foi um dos primeiros, a apostar no cultivo de cereais de inverno na época da entre-safra. A soja tem um bom resultado na palhada de trigo e isso fez com que a gente investisse nesta área, né? E não é que deu certo? Para ele, mais importante ainda que o lucro econômico é
proteção de solo e preservação de toda a matéria orgânica que eu tenho no solo, não leva a erosão embora, né? E isso é que faz o diferencial, né? É que um cultivo ajuda o outro, assim como o trabalho da cooperativa com os produtores. Hoje é dia de visita da Cravil na propriedade. O manejo de pragas, o manejo de plantas daninhas, principalmente no inverno, se dá de uma forma mais eficiente, fazendo que o produtor gaste menos para implantar a cultura de verão. Então, além do ganho da produtividade, ele tem o ganho também da diminuição dos custos de produção. Foi assim ao longo do tempo e com troca de informações que Dalvino aprendeu. Essa lavoura não tem nenhum fungicida ainda. Quanto mais veneno, mais morte. Quanto mais vida no solo, mais vida. E alimento é vida, né? É por causa de resultados assim que cada vez mais produtores da região têm aderido ao cultivo de trigo e triticale no inverno. Esse ano a gente prevê um crescimento de 20%. Deve ultrapassar os 300 mil sacos de recebimento. Além de todos os benefícios agronômicos e econômicos, o cereal vem sendo utilizado como importante matéria-prima para a alimentação animal. É renda extra e cooperação para outras duas cadeias produtivas do estado, a da carne e do leite. O estado de Santa Catarina, devido às suas características e à agroindústria destinada à proteína animal, é uma grande consumidora de milho. E o estado de Santa Catarina não produz esse milho, então obviamente ele importa de outros estados e até de outros países. Então a gente viu uma oportunidade de estar produzindo cereal de inverno destinado para a ração. Para se ter uma ideia, o agro catarinense consome mais de 7 milhões de toneladas de milho por ano. Estimativas da Epagre apontam para uma colheita de apenas 1.700.000 toneladas na última safra. Para entender melhor essa matemática, fomos a uma fábrica de ração para suínos em Ituporanga. Salvio fabrica aqui 9 tipos de ração, que atendem às necessidades específicas dos animais em cada fase de vida. Ele explica que, de uma forma geral, a soja é a fonte de proteína e o milho a de energia. E é aí que entra o trigo. Ano passado eu usei só trigo e a produção até aumentou. Como suinocultor e fabricante de ração, ele garante. Se nós usar todas as áreas que nós temos hoje, praticamente no inverno, não digo parada, mas com azevém, com culturas que não produzem grãos, nós podemos ser autossuficientes e podemos até exportar grão para outros estados ou até exportar para outros países. Então nós podemos ser autossuficientes em grão, né? Seria esta uma meta ambiciosa? Para ajudar a responder essa pergunta, vem chegando José Luiz Tejon. Olá, bem-vindo, Tejon. Olá, Tatiana. Por que não Santa Catarina autossuficiente no grão? Com a agricultura regenerativa, com a ciência, com a inovação, acredito sim na possibilidade de termos uma busca dessa autossuficiência nesse estado tão importante para o agronegócio brasileiro. E agora, agricultura regenerativa significa menos terra, muito mais rendimento a cada palmo de solo, que é muito bem cuidado, sustentável e também melhora o rendimento de cada grão do cereal para ser utilizado na ração. Santa Catarina, busca de autossuficiência com ciência, inovação, tecnologia numa agricultura regenerativa. Vamos para cima. Grande abraço. Obrigada, Tejon, e até a próxima. E se prepara que o próximo bloco está tecnológico, tem muita inovação, tem pesquisa, tem solução no campo. A gente já volta. Quem está na cidade muitas vezes nem imagina o quanto o campo faz parte das nossas vidas e quanto a cidade está lá. O sobrenome desta cooperação é tecnologia, que não está relacionada apenas com maquinários modernos, mas com ciência e ideias simples que podem ajudar a resolver problemas complexos. Você, alguma vez na vida, já fez um test drive de trator? Não é para passar vontade não, mas eu já. Assim como quem vive na cidade e adora um veículo moderno, o produtor no campo também tem seus sonhos de consumo.
Para mim, valeu a experiência, mas para quem precisa, facilita a vida, reduz o tempo de trabalho e, é claro, aumenta a segurança do agricultor. O Fábio, ele é gerente comercial dessa concessionária que atende quantos municípios, Fábio? Atendemos 27 municípios aqui no Alto Vale. E qual que é a maior demanda? A maior demanda é esse trator. Esse menor aqui? Esse menor aqui. Ele é um trator de 80 HP de potência. É um trator que atende muito bem a pequena propriedade e a média propriedade. As colheitadeiras também hoje vêm com um pacote tecnológico muito bom, né? Há também a linha de pulverizadores. A agricultura, ela está evoluindo muito, sabe? Ela está evoluindo muito e muito rápido. Então tem o tempo todo chegando novidades de fora, né? E alguma coisa que é projetada aqui no Brasil mesmo, né? É justamente para auxiliar o agricultor a ter mais produção no mesmo palmo de terra, né? O valor de cada um desses veículos varia de 300 mil a cerca de 2 milhões de reais. Quem vende diz que o retorno é garantido. Cuidados com o solo, com a lavoura, investimento pesado em maquinário. Tudo isso é importante, mas não é o suficiente não. O ciclo que envolve saúde do alimento é longo. Inclui também armazenamento em estrutura adequada. No caso dos grãos, é o silo. O que ninguém imagina é que nesses espaços tão necessários existem grandes problemas. Isso porque a movimentação de grãos é extremamente complicada. Existem na sua composição partículas muito finas e toda vez que um caminhão chega ou sai com mercadoria daqui, o resultado é essa nuvem de poeira, prejudicial para quem trabalha, para quem vive próximo, para o meio ambiente, sem falar no prejuízo. Aquela poeira parece pouca coisa, agora imagine a quantidade de caminhões que passam por aqui todos os dias. Dá para perceber aqui com essas bags a quantidade de resíduos. Isso daqui é proteína pura, sem falar nessa que a gente observa aqui no chão. Soja inteirinha. Isso é sinal de desperdício. Olhando isso, né, a gente fica preocupado. Poxa, custa tanto para produzir o grão na lavoura, né? Por que eu vou jogar isso fora no meio do caminho? Isso foi o que inspirou a gente. Flávio faz parte de uma empresa de base tecnológica. Eles criaram esse aparelho, um centralizador de fluxo. Dá para perceber claramente a diferença ao abastecer um caminhão com ou sem o equipamento. É mais seguro e mais rápido para o trabalhador. Um caminhão levaria em torno de 3 a 4 horas para carregar, coisa que aqui assim carrega em 10, 15 minutos. A diferença é grande. E mais vantajoso para o produtor. De grão em grão que cai no chão. Em torno de um saco por carga, mais ou menos, de desperdício. Então... Isso é o quê? R$180, mais ou menos? É, mais ou menos isso aí, R$180 mais ou menos perdido por carga. O que tem de engenharia dentro daquela peça ali? Esse equipamento que a gente viu, ele não usa energia, ele não tem peças móveis, ele simplesmente está ali fazendo a função dele. Então, com um princípio mecânico, na realidade físico, ele reorganiza os grãos que estão sendo despejados, que estão sendo movimentados. De tal sorte, então, que esses grãos, os maiores, protegem os menores, o particulado por dentro. A gente muda a velocidade do grão para evitar o desperdício. Além do desperdício, tem a questão da sanidade, né? Porque isto que está aqui no chão é um vetor de doenças, né? Então você imagina, se você vai levar esse granel, né, esse milho, essa soja para a indústria para ser produzido um farelo que depois vai para a alimentação animal, como o gado, a ave e os porcos, pode ser que você leve contaminação daqui, como a salmonela, né, para um ciclo depois que vai acabar caindo na mesa de quem vai consumir mais tarde essa carne, essa proteína, né? Quer um outro bom exemplo? Florianópolis, Ilha do Silício. Cidade com a maior densidade de startups por 1.000 habitantes no país. Lugar da nossa visita e ponto de encontro com 2 produtores do campo, Vanessa e Alisson. Lembra deles no nosso programa de junho sobre o cultivo de hortaliças em Antônio Carlos? Oi, Vanessa! Quanto tempo? E aí? Me diga, como é que tá a plantação lá de alface, de tomate? Tá tudo certo por lá? Olá, como vai? Tudo bem?
Bem-vindo então à Floripa, né? A capital da tecnologia. Tá preparada para poder ver um exemplo bom de tecnologia para você colocar lá na sua plantação, Vanessa? Sim, nós estamos. Vamos lá, esse aqui é o lugar, hein? Vem com a gente. Essa startup de Florianópolis desenvolveu a primeira linha de produtos comerciais que utilizam a nanotecnologia verde para o manejo da cultura da soja no mundo. O produto serve para diferentes lavouras. Quem nos recebe e explica é a Bia. São partículas pequenininhas que carregam ativos com propriedades antifúngicas, antibacterianas, ou seja, contra diversas doenças que afetam as culturas. E essas partículas são então aplicadas na plantação, elas aderem à superfície da folha e vão liberando esses ativos de uma forma constante e prolongada, mantendo então essa cultura mais protegida por um longo período de tempo. E tudo isso utilizando então ativos de origem natural, que são seguros para o ambiente, seguros para o consumidor, né, para a saúde humana, não causam nenhum prejuízo nem a quem aplica, nem a quem consome esse alimento. A linha foi lançada e patenteada em 2020, apesar dos estudos que tiveram início na Universidade Federal começarem em 2014. Então a gente trabalha aí com óleo essencial de melaleuca, de citronela, né, e de outros tipos de plantas. A gente faz o nanoencapsulamento deles, coloca esses compostos dentro de pequenas partículas, né, que a gente chama de nanocápsulas. Eles ficam com uma ação mais potencializada, mais protegidos, mais estáveis, mais fáceis de aplicar e eles espalham melhor na superfície foliar. A Vanessa conheceu todos os processos, tirou um monte de dúvidas, trocou informações. Que nem ficam agora uns 2, 3 dias sem sol, aí já pega aquele fungo. Mas vocês podem então levar nosso produto para testar e avaliar e nos dar um retorno. E como recusar uma oferta dessas, né, Vanessa? Vou te dar aqui 2 amostras do nosso produto para você testar. Vou também deixar o meu contato e o contato do nosso engenheiro agrônomo. Tá aí, uma parceria que todo mundo sai ganhando. Quem pesquisa, quem produz e quem consome. Algo útil, prático, que resolva um problema real, isso é inovação. Sentou-se, se pensou no problema e encontrou-se uma solução simples o suficiente para ser amplamente utilizada. Acabou de hoje, mas domingo que vem tem mais. Nossa equipe vai mostrar o trabalho desenvolvido pelo sistema cooperativo e as empresas ligadas a ele na qualificação do produtor rural, com 3 exemplos onde esse acompanhamento técnico e gerencial tem feito a diferença na vida de pecuaristas e agricultores, garantindo assim a continuidade da cadeia produtiva. Então tá combinado. Até lá você pode rever nossas reportagens lá no portal ND+. Boa semana!